Eita, criança é massa. É muito legal. Então, eu estava falando aqui, como é que a gente vai falar sobre responsabilidade missionária para a igreja? É mais ou menos assim como a gente fala assim, como é que a gente vai falar sobre salvação para a igreja? Né? É um assunto que faz parte tão da raiz, que assim, se não existir tem alguma coisa errada. Né? Se a igreja não entende ou não se responsabiliza, está faltando alguma coisa na raiz, na essência da igreja. Mas o fato é, e não é só no Brasil, mas parece que a visão missionária, o entendimento de obra missionária se perdeu. E quando existe, muitas vezes não existe de forma bíblica. Estava comentando agora com o Beto, também com o Carlitos, enquanto a gente voltava de viagem. Essa última semana a gente esteve lá no sertão do Nordeste, numa conferência de obreiros que estão plantando igreja em lugares que não há igreja evangélica. E a gente estava voltando e eu estava falando isso. O último Lausanne, a última conferência de Lausanne que houve lá na cidade do Cabo, eles conseguiram, finalmente, assim, a meu ver, sepultar missões. Não a obra de Deus, mas missões. Porque finalmente se esclareceu que existem tantas linhas de pensamento a respeito, existem tantas maneiras de se interpretar, e que cada um pode fazer de um jeito ou de outro, que por fim, então até fica perigoso. Eu estava falando assim, para convidar um pastor para poder pregar sobre missões lá na igreja, agora eu fiquei com medo. Porque assim, existem tantas perspectivas. É como se a gente chamasse alguém assim para pregar sobre escatologia, né, pastor? A gente fica com medo, né? Eu não pego sobre isso, não. Então, assim, irmãos, eu estou aqui à vontade porque eu vou expor a Bíblia. Mas eu preciso dizer assim para vocês, já de antemão, que essa questão não é uma questão muito neutra. Talvez para você não seja muito neutra. E talvez, quanto mais tempo a gente tem de igreja, que a gente vai se acostumando com a igreja, vai se acostumando com essa vida de crente, com os vícios de crente, esse evangeliquez da gente, esse modus operandi da gente, menos parece a gente estar aberto a ouvir o que as Escrituras dizem, especialmente quando as Escrituras estão querendo tirar a gente do conforto, querendo tirar a gente do assento, querendo levantar a gente para a vida de Deus. E falar sobre missões, biblicamente, é falar sobre a igreja se levantar. Agora, na última conferência de missões lá da igreja, a Igreja Presbiteriana das Graças tem mais ou menos 1.700 membros. Então a gente tem bastante membros e a gente tem mais ou menos 70 missionários por todo o mundo que a gente participa com o sustento, com a manutenção. E eu estava falando com os nossos irmãos lá que a gente está agora precisando dar uma alinhada no pensamento, porque está uma confusão muito grande em casa também, assim, a respeito do que é missões. Bom, mas deixa as coisas de lá para lá e eu volto para cá então. Eu estava falando lá na conferência missionária que a Igreja Presbiteriana das Graças, ela se autodefine como sendo igreja missionária, porque a gente mantém, ou a gente ajuda, 70 missionários. E a gente recebe, por exemplo, agora para a próxima reunião de planejamento, a gente tem pelo menos 12 novos projetos que estão lá para serem analisados, para saber se a igreja vai apoiar, não vai e tal, e assim é outra questão. Mas a igreja se acostumou a dizer assim, somos uma igreja missionária. Mas na última conferência eu fiz questão de dizer assim, eu não vejo a Igreja Presbiteriana das Graças como uma igreja missionária. Nós temos 1.700 membros, 70 pessoas que foram enviados, mas a grande maioria dos 1.700 membros não estão evangelizando, não estão alcançando o seu vizinho, a pessoa com quem trabalha, não estão se preocupando com os que vão morrer e vão para o inferno. Portanto, se a gente estiver falando aqui de missões, da Missio Dei, da obra de Deus, e a gente só estiver pensando no além-mar, tem alguma coisa errada com a nossa percepção das Escrituras. É uma coisa tanto quanto a outra, mas não pode de maneira uma coisa excluir a outra. Eu tenho um grave problema
estou falando na perspectiva bíblica, eu tenho um grave problema da gente dizer que faz missões, já ouvi isso muito. Lá na igreja, de vez em quando uma pessoa fala isso, eu já falei de público que está errado. De as pessoas dizem assim, a gente faz missões ou indo, ou então mantendo, né, sustentando financeiramente, ou então orando. E eu digo que eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo. A gente só faz missões de uma maneira, indo. Não tem jeito. Não diga, não pense nunca que você pagando alguma coisa, dando uma oferta, entregando alguma ajuda, ou mesmo orando por alguém, você já está realizando a obra missionária. Não está. Deus não quer a gente apenas orando e contribuindo. Deus quer a gente indo. Portanto, povo de Guará 2, não é isso? É? Eu vou entrar por aí. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1. A gente vai pegar logo a grande comissão e a partir da grande comissão começar a ter um entendimento, não que vocês não tenham, como eu falei, todo mundo já tem entendimento a respeito desse assunto. Tenho certeza, o pastor que é missionário, que foi lá para o Chile, que trabalhou lá, trabalhou numa cultura diferente, então tem a visão, tem o entendimento. Não estou querendo construir nada novo, mas estou querendo que a gente leia o texto, entenda o texto e seja abençoado pelo texto. Atos capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo até o versículo 14. E o versículo 8 está inserido nesse texto, tá bom? Diz assim, a partir do primeiro versículo, tá bom? Até o versículo 14. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao que, irmãos? Ao reino de Deus. O assunto era reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos, já que o assunto era reino de Deus, lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja agora a distinção aqui, viu, irmão? Preste bem atenção na leitura. Versículo 6, eles perguntam reino a Israel, mas no versículo 3 o assunto é reino de Deus. São dois reinos diferentes, ou não? São. Você está percebendo que Jesus está falando água e os discípulos estão falando terra. Não é o mesmo assunto. Continua então a palavra do Senhor, versículo 7. Respondeu-lhe, Jesus falou para eles, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe perguntaram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto quanto uma jornada de um sábado, e quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, e estando entre eles Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Até aqui, irmãos, a gente vai parar. Ó Deus, mais uma vez, a gente já orou, já falou contigo, eu vou orar de novo, Senhor, por causa da minha fraqueza.
Peço a Ti, Deus, que destampe a minha boca e também destampe o nosso ouvido. Só o Senhor pode ministrar. Se for eu, a gente vai perder tempo. Então, por favor, não deixe nem eu nem eles perderem tempo aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok. A grande comissão, que talvez seja o ponto nevrálgico para a igreja entender a sua tarefa, a sua responsabilidade, a grande comissão, ela está inserida num contexto, num cenário. Ela não nasce na ideia, na cabeça de um missiólogo, nem de um teólogo. Ela nasce num contexto experiencial, num contexto onde a experiência está acontecendo com os discípulos. É o final de uma jornada. Jesus passou 3 anos com eles, pelo menos, talvez 3 anos e meio, passou com esses discípulos. Eles tiveram uma grande, imensa desilusão com Jesus. Eu preciso explicar isso para explicar para você essa experiência, esse cenário. Jesus, mais ou menos no meio do seu ministério, ele começou a falar de maneira muito mais proposicional, muito mais propositiva para os seus discípulos acerca do reino de Deus. O texto do Evangelho de Mateus, quando começa, fala que Jesus começou o seu ministério indo pelas aldeias, pelos vilarejos, pregando e ensinando o Evangelho do Reino. Reino de Deus era o assunto de Jesus desde o primeiro momento do seu ministério. Os discípulos parece que não entendiam o que Jesus falava a respeito do reino de Deus. Mais ou menos 1 ano e meio depois de ele ter começado seu ministério, ele começou a ensinar exclusivamente para os discípulos o que é o reino de Deus. E para isso ele usou parábolas, especialmente as parábolas que o povo não entendia. Jesus chamava para junto, dizia: é isso que eu quero dizer a respeito dessa parábola. E nas parábolas Jesus usou figuras do cotidiano para que os discípulos que não entenderiam naquele momento, no cotidiano, à medida em que eles iam passando e vivendo nas suas histórias, eles começassem a compreender essa ideia de reino de Deus, essa mensagem, essa situação chamada reino de Deus. Jesus decepcionou eles gravemente porque a ideia deles a respeito de reino de Deus estava extremamente atrelada à ideia de reino de Israel. E como Israel tinha passado pelo cativeiro e agora estava debaixo da égide de Roma, os discípulos estavam esperando que viesse alguém como Moisés, uma mistura de Moisés com Davi, que assumisse uma hegemonia sobre a nação e fizesse a nação de novo soberana e não devendo mais nada a ninguém, sem que ninguém estivesse cuidando deles ou estivesse debaixo ou sobre eles. Assim, a ideia é que não só os discípulos, mas todo o povo que vivia na Galileia, vivia na Judéia, vivia na região de Israel, naquela época, todo o povo estava esperando o Messias. E a esperança messiânica deles é semelhante à esperança messiânica do judeu hoje. É simplesmente de que Israel seja homenageado por Deus e se torne uma nação soberana e maior, mais poderosa, uma espécie de império sobre todas as outras nações. Esse é o entendimento que Israel tinha, esse é o entendimento que ele tem ainda hoje, a esperança messiânica de Israel. E Jesus, falando sobre o Evangelho do Reino, os discípulos sempre arremetiam à mesma ideia. Isso parece muito com a gente. Quando se fala de missões, a gente sempre arremete à mesma ideia, e não à ideia do que Jesus está falando. Jesus estava falando a respeito do reino de Deus. O que é reino de Deus, irmãos? O que é para você reino de Deus? Talvez, nem você entenda. Talvez você nunca parou para pensar seriamente a respeito desse assunto. E é para a gente ficar abismado, porque se esse era o assunto principal de Jesus, se Jesus chama o Evangelho de Evangelho do Reino, e se esse era o assunto que Jesus mais ensinava aos seus discípulos, se eu e você não sabemos o que é isso, tem alguma coisa meio concha na cabeça da gente, ou não? Alô, irmãos, estão aqui? Estão aqui? O que é reino de Deus? Que negócio é esse? Alguns vão pensar assim: reino de Deus é a igreja. Outros vão dizer: a igreja é a agência do rei. Desatrela, irmão. Não pense nesse negócio pequeno, não.
Deus é o Senhor. Mas é o Senhor de quê? Da igreja? Está certo. Mas de que mais? Do universo. De que mais? De toda a criação. E de que mais? De todas as coisas. Quando diz todas as coisas, está excluindo o quê? Nada. Então deixa eu perguntar para você. Deus é o Senhor. É o Senhor do inferno. Deus é o Senhor do diabo. Deus é o Senhor de todos os principados e potestades. O que é que você entende como Senhor? Senhor é aquele que domina, que manda, e o outro obedece. Quando a gente está falando sobre o reino de Deus, ou melhor, quando Jesus estava falando sobre o reino de Deus, Jesus estava falando sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas. E estava introduzindo no coração dos discípulos uma semente que só brotaria quando o Espírito Santo descesse. Só faria realmente sentido no coração deles. A semente estava sendo lançada e Jesus, quando começa a contar as parábolas do reino, ele começa com essa aí. Um semeador saiu a semear a semente. Não é assim ou não? É ou não é? Mateus capítulo 13. A sementezinha que Jesus estava plantando no coração deles a respeito do Evangelho do Reino, só brotaria quando o Espírito Santo os guiasse a toda a verdade. Era uma ideia simples, mas simples por demais da conta, mas tão simples que é super poderosa. É a ideia de que esse domínio de Deus sobre todas as coisas, quando o homem salvo, a mulher salva, se entende debaixo desse domínio, se rende voluntariamente. Vou explicar isso de novo, de uma outra maneira agora. Reino de Deus é o Deus dominando sobre todas as coisas. E as pessoas que uma vez compreendem o Evangelho, elas se rendem completamente, voluntariamente ao domínio de Deus. Sem pôr nada como barreira. Sem dimensionar esse negócio. Sem limitar esse negócio. Sem deixar nada fora do domínio de Deus. Sendo assim, se o Evangelho que é pregado é o Evangelho do Reino, significa que a obra de salvação que é efetuada por Cristo na cruz está diretamente condicionada ao aceitar ou ao receber a obra de Jesus, eu me render. Mas me render para quê? Para que Deus domine. Se Deus me dominar, Ele pode fazer comigo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém ou não, irmão? Amém. Topa? Quando chega nesse ponto, a gente chega nesse ponto da conversa, começa a amarelar, é ou não é? A galera começa a amarelar, fala assim, peraí, eu tenho uma vida já pronta, eu tenho uma vida estruturada, eu tenho família, eu tenho um filho. Se eu for brincar com Deus e dizer para Ele que Ele pode fazer o que Ele quiser, pode ser que Ele faça um negócio que eu não quero. E aí, se Ele fizer um negócio que eu não quero, eu vou amarelar e não vou fazer. Então, Deus, eu vou até certo ponto, amém, irmão? Topa? Pensa. Jesus, lá no Getsemane, eu vou falar sobre Jesus no Getsemane, falando dessa responsabilidade da igreja, aqui no domingo pela manhã. Mas pensa assim, Jesus lá no Getsemane, Jesus está a ponto de amarelar, ele está debaixo de uma pressão desgraçada, ele está suando sangue, ele está com pavor e angústia de morte, é isso que o texto diz lá. Ele está lá sendo dilacerado, porque ele não quer se submeter à vontade do Pai. Estou errado ou não, irmão? É isso, ele está dizendo, Pai, passa de mim. Pai, seja feita a tua vontade. Jesus está quase, entre aspas, amarelando. Mas o Evangelho que Jesus prega é o Evangelho que não amarela. Jesus, na dor, tendo que enfrentar o que ele não quer, mas é vontade de Deus,
Ele se levanta e diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E a gente vai. Jesus não é só uma figurinha para emocionar a gente. Jesus é o nosso líder, é o nosso pastor. O pastor é aquele que vai adiante. Ele foi mostrando um caminho. Jesus está dizendo que vai formar uma igreja que é a igreja do Evangelho do Reino. Ou seja, não é a igreja do Reino de Deus, no universo, lado, mas a igreja do Evangelho, ou seja, da salvação pela obra da cruz, de pessoas que uma vez cobertas pelo sangue, lavadas e remidas, compradas por Jesus, se rendem, se dedicam e dizem para Deus: pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Esse é o Evangelho do Reino, irmãos. Agora preste atenção, porque os discípulos estão vivendo assim como eu e você. Eles têm um projeto de vida, eles têm uma ideia a respeito do que é que eles querem. Eles sabem exatamente o que eles querem. Eles querem que o reino seja restaurado para Israel. Eles não querem que o reino de Deus seja instaurado, cresça na terra. Eles querem que o reino de Israel cresça na terra. Jesus está falando com eles: olha, está chegando o tempo, agora o negócio vai pegar, vocês vão ver. Mas aí eles dizem: Senhor, é agora que o reino de Israel vai brotar? É agora? Eu vou traduzir isso aqui na linguagem da gente, tá bom? É agora que a gente vai ter conforto, Deus. É agora, finalmente, que a gente vai ter aquela vida boa, Deus. É agora que o Senhor vai sempre guiar a gente pelas águas tranquilas e também pelo pasto verdejante. É isso, Deus. É agora. É agora a hora em que, por causa do teu evangelho, a gente vai dominar sobre tudo, inclusive a gente vai dominar sobre a nossa própria vida e vai fazer o que a gente acha que a gente deve fazer. É agora, Deus. É agora, Jesus. A pergunta dos discípulos é a pergunta que eu e você não temos coragem de perguntar, mas que a gente faz o projeto de vida da gente como igreja, irmãos, como pessoas discipuladas por Jesus, como pessoas salvas. É o projeto de vida que a maioria das igrejas, não estou falando de igreja local, estou falando de gente que é igreja, a maioria dos cristãos fazem. É o projeto de vida pessoal do conforto, é o projeto de vida pessoal do lazer, é o projeto de vida pessoal de ter segurança, estabilidade, é o projeto de vida pessoal de ter o domínio sobre cada passo que faz aqui na terra, sem se aventurar a se entregar de verdade a Deus. Não se entrega, porque se entregar, pode ser que o cenário mude. Eu vou dizer que é quase certo que vai mudar. Vou lhe dizer por quê. Eu tenho quase certeza que o cenário vai mudar, porque Jesus disse assim: olha, o mundo me odeia. Meus discípulos, vocês tenham certeza, o mundo vai odiar vocês. É Jesus que está falando. O mundo me perseguiu. Meus discípulos, vocês não são maiores do que eu. Do jeito que fizeram comigo, vão fazer com vocês. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que quando eu e você estamos debaixo do domínio de Deus, algum nível de desconforto existencial, não estou falando daquelas mágoas que a gente fica guardando no coração, eu não estou falando daqueles disse-me-disse, daquelas humilhações que a gente passa no trabalho, não estou falando disso, não, estou falando algum tipo de desconforto existencial, de, por exemplo, não ter segurança a respeito do futuro. A não ser em Deus. Não ter um projeto de vida que você diga assim: agora já está tudo certo. Não está, porque Deus pode mudar a qualquer momento. Deus pode tirar você de Brasília e botar você lá em Pernambuco, como fez com o Roberto. Assim como Deus pode pegar lá de Pernambuco e trazer para Brasília a qualquer momento. Seja o Roberto, seja eu, seja quem for, ou não. Alô, irmãos? Já, né? Tiraram lá, foi? Está aqui, já de Carla. A questão é, a grande questão é, a grande comissão
ela nasce com a adversativa forte a respeito do conforto que a gente preza. A grande comissão nasce com a adversativa forte. Essa é a grande questão, irmão. Jesus está dizendo assim, olha, discípulos, se concentrem no reino. Agora, eu já vi tanto esse texto assim, do ponto de vista emocional. Eu admiro demais Jesus, porque Jesus é demais mesmo. Irmãos, eu vou dizer para vocês, depois que a gente caminha com o discípulo, que a gente apronta o cara, que a gente ensina, o cara voltar a assuntos passados, voltar a falhar nas coisas que a gente acha que ele já sabe, que ele já aprendeu. Meu Deus, isso dá uma vontade de dar um murro. Assim, vergonha, aprende nojento, não é? Dá vontade de dizer, não é possível, eu desisti desse cara. Mas Jesus é lindo, porque passou 3 anos com os caras. Morreu, os caras ficaram extremamente decepcionados com Jesus. Disse assim, eita, acabou-se o sono, acabou-se. Decepcionadíssimos com Jesus, tanto que eles voltaram para a vida deles. Pedro foi pescar de novo. Os caras estão tudo lá, enjaulado, preso, a vida perdeu o sentido. Aí de repente Jesus aparece no meio deles e diz a Bíblia, aqui, irmãos, no texto que lemos, que ele passa esses 40 dias lembrando, fortalecendo, ensinando sobre o Evangelho dele. Será que esse assunto é um assunto ocasional para Jesus? Será que esse assunto é uma besteirinha que Jesus leva assim, mais ou menos em conta? 40 dias de ressurreição, os últimos dias, o prazo final, Jesus se concentra com os caras, dizendo assim, ó, presta atenção, vocês vão ter que se render, vocês vão ter que se render, vocês têm que se entregar, vocês têm que deixar Deus dominar. Jesus está ensinando, e a pergunta vem bombástica dos caras, é agora que a gente vai viver o projeto de vida da gente, Jesus? Sabe, irmãos, outro dia uma pessoa lá da igreja estava dando um testemunho, ela se converteu assim num daqueles programas evangelísticos que a igreja faz. Lá se chama Encontro de Jovens. A moça se converteu, Encontro de Jovens com Cristo. A moça se converteu lá, disse assim, rapaz, Jesus é bom demais, não sei o que lá. Aí pronto, se converteu. Só foi pedrada na vida da menina, só pedrada. Os pais rejeitaram ela. Disseram, ó, não é mais filha da gente não. A menina ficou desempregada, não foi por causa de Jesus não, ficou desempregada. Os pais rejeitaram ela lá por causa de Jesus, mas o desemprego foi por causa de outras coisas lá. Depois a menina pegou uma doença e ficou enferma, e ficou, sabe, parecia que uma onda de tormento estava vindo sobre ela. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu acho que foi o pior negócio que eu fiz, foi conhecer Jesus. Só foi desgraça. Desculpa, essa palavra é forte aqui, né? Só foi coisa ruim. Não valeu, não. Porque, às vezes, eu não digo que só pouca gente faz isso, não. Acho que a maioria faz assim, agora que Jesus entrou na minha vida. Eu estou falando de conversão de verdade, tá? Não estou falando daquelas conversões fantasiosas. Estou falando das de verdade. Do tipo que você teve. A gente diz assim, agora que Jesus entrou na minha vida, a minha vida agora vai se organizar. E num certo sentido ela se organiza mesmo. Mas ela não se organiza debaixo do seu domínio. Ela se organiza porque a palavra põe ordem na vida da gente. Ela se organiza porque Deus está construindo um reino. E você agora vai fazer parte desse negócio. Jesus não chama você para a salvação para você ficar assim, dando glória e aleluia no banco da igreja. Jesus converte você para você ser uma bomba. Mas não precisa ser do Talibã, tá certo? Não precisa ser do Estado Islâmico, tá dando certo? Mas para ser uma bomba de Jesus na sociedade. Se não tem alguma coisa errada, eu vou dizer, viu, irmão? Desculpa a minha sinceridade. Talvez eu não pregue nem amanhã. Mas eu penso que o que tem de errado é até com a nossa conversão. Porque é uma conversão
que não deixa Deus dominar. Não foi uma conversão a Deus, mas foi uma conversão a uma filosofia, a uma ideologia, não a uma pessoa, não ao movimento da pessoa, caminho da pessoa. Eu chamo a igreja em Atos a descobrir que o reino que a gente pretende construir, ele está em oposição ao reino de Deus. É por isso que versículo 8 começa assim, mais. Veja se não é na sua Bíblia. Mais. Porque esse mais quer dizer o seguinte, o contrário do reino que vocês pretendem, que os discípulos querem, o contrário é isso que eu vou apresentar a vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você sabe essa palavra aí, poder é dinamis. Mas eu quero me deter muito mais no mais do que no poder agora. Esse contraste precisa ser um contraste justamente que se encontra na responsabilidade da igreja. Quando falo na responsabilidade da igreja, eu tenho muito medo, porque hoje, no evangeliquez da gente, é mais ou menos assim, eu estou sentado aí com você, sentado no banco, o pastor está dizendo assim, a responsabilidade da igreja, e eu estou sentado aqui com vocês, aí eu penso assim, essa é a responsabilidade do pastor, dos presbíteros, é verdade, eles precisam fazer alguma coisa, não é possível. Inclusive, se o orçamento melhorar ali para ajudar o missionário, eu vou votar a favor, porque realmente precisa fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Glória a Deus, não é? E a gente ainda diz, Senhor, domina sobre eles. Domina, mas me dá mais dinheiro, por favor, Pai. Enche meu bolso de dinheiro. É ou não é, irmão? Amém? Eu vi, amém. Pastor Rocha, eu vi, amém. E eu vou entregar quem foi, pastor. Estou brincando. Irmãos, o que está acontecendo? O mais é o que constitui a igreja. A igreja é constituída daqueles que recebem o poder do Espírito. A igreja é constituída daqueles que são batizados pelo Espírito. A igreja é aqueles que são cheios do poder de Deus. A igreja é esse povo, ou não é, irmãos? Agora, sinceramente, você acha que Deus ia fazer esse plano todinho, matar o filho dele, depois entregar a coisa mais preciosa que ele tem, que é o seu Santo Espírito, a sua santidade? Irmão, a sua santidade. Você acha que ele ia entregar para gente, para pessoas que não se deixariam dominar por ele? Eu vou dizer, Deus é gracioso, Deus é amoroso, mas Deus não é besta. E também Ele não é incoerente. O mais define a jornada. O mais qualifica a igreja. O mais diz aonde a gente está. O mais diz quem é a igreja, quem não é a igreja. O mais. Mas recebereis poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E agora, quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, preste atenção que o verbo que é usado está bem colocado aí. Vocês serão. Ele não está dizendo vocês farão. Está dizendo farão. Veja aí, irmãos. Está dizendo farão. Veja aí. Versículo 8. Mas vocês receberão poder e farão testemunho meu. É isso, irmão? Amém? Sereis quer dizer o que, irmão? Sereis quer dizer o que? Sabe, a onda evangélica dos caras que querem ser crente. A onda evangélica dos caras que querem ser crente. Tem uma galera lá na igreja, ainda bem que eles não estão mais lá. Eu tenho uma galera lá da igreja assim, que tem a maneira de dizer assim, a gente precisa dar testemunho. A gente precisa dar testemunho. Os caras eram extremamente legalistas. Dar testemunho para eles significava comportamento. Era fazer alguma coisa para parecer
que eram santos para parecer que eram especiais de alguma maneira. Eu não encontro isso na Bíblia, em nenhum momento eu não encontro isso. Eu encontro o Espírito Santo descendo e a pessoa é, não a pessoa faz. Não é comportamento. Deus não bota o Espírito Santo na gente para gerar comportamento. Deus bota o Espírito Santo na gente para a gente ser santo. É diferente, irmão, não é? Estava ouvindo na conferência agora dessa semana lá. Estava lá Carlitos pregando, dizendo assim: olha, você é gente, é ou não é? Tem alguém aqui que não é? Confesse agora. Você é gente, é ou não é? Você é gente, você é gente. Quando você acorda, mesmo quando você acorda de muito mau humor, deixou de ser gente. A mulher pode até dizer: você hoje está um bicho. Mas você é gente, ou não? Você não acorda, olha assim e fala: meu Deus, virou um jumento. Não, mas está dando patada. Mas não virou um jumento. Entende, irmão? Quando a Bíblia usa verbos que definem identidade, quando a Bíblia usa verbos que definem identidade, está falando aquilo que de fato qualifica. Por isso, quando Deus se revela no Velho Testamento, Ele diz: eu sou o que sou. E não diz: eu sou bom, eu sou justo, eu sou santo. Ele não vai com adjetivo tentar qualificar o que Ele é. Ele simplesmente diz que é. Quando o Espírito Santo desce sobre a gente, qualifica a gente, tornando a gente aquilo que de fato a gente é. Pessoas que vivem debaixo do domínio de Deus, elas simplesmente são. Elas são santas. Elas vivem a santidade porque elas são santas. Não é simplesmente que elas têm um comportamento diferente. É óbvio que vão ter comportamento diferente, porque elas são diferentes. Alguma coisa mudou dentro delas. Agora você pensa assim: imagina você agora trabalhando aqui em Brasília, talvez trabalhando aí como funcionário público em algum tipo de organização dessas do governo. Imagina você trabalhando lá como se você não tivesse mais nem aí para as questões de salário ou para as questões de continuidade, do tipo assim: a qualquer momento eu posso sair daqui. Totalmente desligado desse processo que é mundano, que tenta fazer você se apegar, e você totalmente desapegado porque você está sob o poder do Espírito. Agora imagina você lá, qual vai ser o seu discurso? Vai ser uma bomba na vida dos caras. Os caras tudo lá preocupados: não, Dilma vai ter que dar o salário, ela vai ter que dar o ajuste, não é possível, ela vai ter que dar o aumento, faz muito tempo que não dá aumento. Você diz assim: rapaz, eu estou tão feliz com o que Deus tem feito na minha vida. Eu estou satisfeito. E se Dilma falhar, Deus será suficiente para mim. Amém, irmão? Não? Vai com esse discurso falar para os teus colegas lá do trabalho? Vai, filho! Vai! Tu não é crente, cara? É ou não é? Você dá um riso amarelo, fala: é mesmo, né? Fala para a pessoa lá, né? Está no seu trabalho: é mesmo, né? Rapaz, isso é uma injustiça, não sei o quê. Dá aqueles comentáriozinhos fajutos, não sei o quê. Diz: eu tenho que ser crente, eu tenho que me separar dessa pessoa. Toma coragem, cara. O cara está indo para as trevas, está indo para o Satanás, ele está indo para o inferno. E você, se você é de Deus, você não está nem aí para a sua reputação, você não está nem aí se vai perder o emprego, você não está nem aí para nada disso. Você quer simplesmente obedecer ao Pai. Está na hora, irmão, de ser. Não está na hora da gente fazer lições. Está na hora da gente ser. Ser o quê? Testemunho. Eu vi uma palavra sobre testemunho que eu achei massa. A palavra é martirel, que quer dizer Marte, que quer dizer aquele que vai lá e dá a vida. Você está pronto para morrer, tudo bem. Tem tudo isso aí, lá no grego, aquela coisa toda. Mas uma definição bem mais simples, aquela bem que você disse: que besteira. É testemunha. É a pessoa que viu ou ouviu alguma coisa. E quando é chamada para falar sobre o que viu e ouviu, fala o que viu e ouviu. Ponto. Testemunho é simples assim. Testemunho não inventa história. Se inventar não serve, é falso testemunho. Testemunha tem que ter visto, ouvido.
Se não viu nem ouviu, então não serve para ser testemunha. Veja só, o Espírito Santo, irmão, entra com poder na vida da gente e a gente passa a ouvir e a ver o movimento de Deus no mundo. A gente passa a ouvir e ver o Evangelho da verdade. A gente passa a ouvir e ver um Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. A gente fica destemido. Gente assim fala como João, lá na carta que ele escreve de 1 João, fala. No Evangelho, na carta de 1 João, logo no capítulo 1, ele diz assim: o que vimos, o que ouvimos, o que nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, Um pouquinho mais adiante, no mesmo texto, ele diz assim: o que temos visto, o que temos ouvido. Mas aí ele não diz o que as nossas mãos têm apalpado. Para João, no ano 90, Jesus continua sendo visto, Jesus continua sendo ouvido. Para João não houve separação. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 16 é verdade. Jesus enviou um Espírito, que ele diz assim, um outro Consolador, ou seja, do mesmo naipe, da mesma categoria, uma pessoa equivalente, igual a mim. Jesus está conosco todos os dias, o Espírito Santo habita em nós. Testemunhas ouvem e veem. Testemunhas não estão aqui simplesmente fazendo o que querem. Elas são chamadas no cenário pelo próprio Deus que está conduzindo a história. Elas são chamadas pelo próprio Deus a dizerem assim: eu ouvi, Deus está vivo, Ele é Senhor, Ele salva, Ele cura, Ele restaura, Ele faz o bem, mas Ele também tem justiça, Ele também pune, Ele também faz os seus decretos se cumprirem. Gente que vê e ouve. Testemunhas. Sabe o que aconteceu? Jesus estava falando essas palavras, subiu, foi-se embora. E os discípulos ficaram assim: eita, e agora de novo? Foi-se embora. De novo só. Os anjos chegaram e disseram logo: olha, vocês estão vendo, ele vai voltar. Não fica assim olhando para o céu, não. Vocês são muito besta. Vai olhar para o céu. Ele vai voltar. Sabe o que ele falou para vocês? Esperem para receber. Sabe o que os caras foram fazer? Voltaram para Jerusalém. Se reuniram para orar. Se você abre Atos 13, versículos 2 e 3, como foi lido aqui no começo, diz que eles estavam lá orando. E o Espírito Santo os moveu. Sabe o que eles foram fazer, irmãos? Quando eles viram Jesus, os anjos desceram, eles foram orar. Sabe para quê? Para ter do Espírito. Para receber do Espírito. Então, qual é a responsabilidade missionária da igreja? A responsabilidade missionária da igreja é de ser igreja. A responsabilidade da igreja é de ser testemunho. Aonde? Qualquer lugar, porque o lugar não vai fazer diferença mais nenhuma. Tanto que a Bíblia, quando fala aqui em Atos 1:8, fala assim: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, tanto quanto qualquer lugar. Aí imagina, eu vim agora no avião com uma pessoa que é lá da igreja, ele acabou de passar mais ou menos um ano lá na Inglaterra, ele está fazendo um pós-doutorado lá. Ele está falando a respeito disso lá, eu falei para ele: e aí, deu tempo de testemunhar? Foi Deus que levou ele para lá, ou não? O que você acha, irmão? Foi só profissão? Deu tempo de evangelizar lá? Deu. Deixa eu concluir aqui. Pastor, eu falo demais, viu? Vou acabar. Deixa eu concluir aqui falando sobre esse cenário mundial que a gente está vivendo agora, e missões. Ronaldo Lidório falou para mim agora recentemente, que ele estava indo para a África. Ele já foi para a África.
estava indo para a África para uma reunião. Ele estava pensando que ele ia ter uma reunião com no máximo 500 plantadores de igreja locais. Era isso que ele estava pensando. Pessoas que são locais lá na África, do mundo islâmico, esses que se converteram, ele estava pensando assim, acho que vai ter uns 500 lá para poder a gente fazer o curso, o treinamento para eles plantarem igreja. Tinha 4.000, irmãos. Tinha 4.000, sabe de quê? De gente que foi deserdada. De gente que o pai disse assim, se tornar cristão, eu me encontrar com você, eu mato. Essa galera se converteu. Você acha que eles se converteram mais ou menos? Você acha que foi mais ou menos? Se converteu, estava lá. 4.000 pessoas para fazer o curso, para plantar a igreja. O pastor Elias Dantas esteve lá na igreja pregando na conferência de missões. Ele disse assim, eu fui chamado para visitar uma igreja lá na China, lá no norte da China, já divisa lá com a Coreia do Norte. Divisa, fronteira. Uma cidadezinha pequenininha, e eu pensei assim, eu vou lá naquela cidade, eu devo encontrar ali uma meia dúzia de irmãos encontrados numa casa, eles vão se sentar ali, a gente vai falar um pouquinho, tal, eu vou tentar confortá-los, tentar animá-los no Senhor, porque eles estão debaixo de perseguição, e ainda mais na fronteira com a Coreia do Norte, então deve ser terrível aquele cenário. Ele foi, chegou lá, foi pego por uma pessoa, tal, para ser levado para a igreja, e ele estava pensando no cenário mínimo. Aí ele chega perto num negócio galpão gigante, ele fala assim, aqui? É aqui, pastor. Tá, entrou, a igreja tinha 20.000 membros. Irmão. Você sabe o que é isso, não? 20.000 chineses, uma cidade pequena, congregando em nome de Jesus. E eles deram testemunho lá, falaram assim, o pessoal da Coreia do Norte, quando o rio congela, eles atravessam debaixo de pau, de pedra, de fogo, de pistola, de tiro, do que for. Eles atravessam para fazer curso aqui com a gente. Eles são preparados no Evangelho e voltam. Irmão, você voltaria? Tem gente que está querendo mudar do Brasil para os Estados Unidos por nada, né? Só porque está uma coxuzinha, só porque o desemprego aumenta. Eu vou virar para os Estados Unidos. Imagina você lá na Coreia do Norte, debaixo de perseguição, pronto para ser morto, a pistola na sua cabeça, você atravessa a fronteira e diz assim, eu queria conhecer mais Jesus, me fala mais, me fala mais, me fala mais. Passaria uma semana sugando tudo que tem, agora eu tenho que voltar, eu vou pregar para o meu povo. Amém, irmão? E você está fazendo o quê, irmão? Sentado aí no seu escritório. Fazendo o quê? Está fazendo o quê? Eu disse para a minha igreja assim, minha igreja não, ela nunca foi minha, não vai ser, e se for um dia, meu Deus, eu vou estar lascado. Desculpa a expressão. É isso mesmo. A igreja na qual eu sirvo, a Igreja Presbiteriana das Graças, eu disse assim para eles, se a gente tem 1.700 membros, no dia que a gente tiver 1.700 missionários, eu vou entender que essa igreja é missionária. Mas se a gente tiver 2.000 e 1.700 se disserem missionário, a gente não é igreja missionária. Eu ouvi assim, por alto, que aqui tinha 700 membros. Foi isso, pastor? Mais ou menos? 550. 700. Não, eu não vou arredondar. Quando Igreja Presbiteriana do Guarás 2, não é isso? Tiver 700 missionários, essa igreja é missionária. Gente que está assim, doido por Jesus, dizendo para Jesus, pode mandar, Deus. Eu não estou fazendo conta não, Deus, pode mandar. O que quiser, estou nem aí, pode me mandar. Eu sou teu, eu vivo para ti. Eu não tenho rumo não. Eu só tenho identidade. Eu sou este. Top, irmão? Hoje aqui no Getsemane você vai amarelar. Você topa? Você toparia hoje dizer para Deus, Senhor, pode fazer o que quiser da minha vida, desde que eu pregue o teu evangelho? Você toparia dizer isso? Pode fazer o que quiser. Nada, não estou impondo nada. O que o Senhor quiser, pode fazer.
Eu quero pregar. Eu quero evangelizar. Eu quero discipular. Eu quero anunciar. Eu queria orar por você. E se você disser assim de verdade, Senhor, eu quero ser. Eu quero. Estou me entregando ao Senhor, ao seu domínio, fazer comigo o que o Senhor quiser. Eu queria convidar você, irmão, a se lançar nessa rede, a se lançar nesse domínio, conscientemente se lançar. Se você está se empolgando mesmo, está dizendo, rapaz, é comigo, eu vou. Deus, faça o que quiser comigo. Eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você. Se é o seu caso, fique de pé, eu queria orar por você. Você está dizendo, o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. Não tem um limite, não tem uma barreira, não tem uma profissão. O que o Senhor quiser, eu topo. Amém. Amém. Deus, a gente ficou de pé aqui. O Senhor sabe que eu já tenho estado de pé, mas o Senhor sabe também que muitas vezes eu quero amarelar. E eu quero agora, Senhor, falar contigo aqui na minha pequenez e simplicidade. O Senhor sabe que todos que estamos aqui de pé, quando chegar na hora H, a gente vai querer amarelar, Deus. O que eu te peço, Deus, é que justamente nessas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, esse poder que habita em nós se levante, Deus. Esse poder dinamize a gente de tal maneira que a gente simplesmente viva com intrepidez e ousadia, Deus. Por isso eu peço a Ti, Senhor, encha-nos com o Teu Espírito. Inunda essa igreja com o Teu Espírito. Inunda o pastor Rocha, Senhor, com o Teu Espírito. Inunda, derrama mesmo assim, sem medida, Deus, o Teu poder e Teu Espírito sobre essa congregação, Pai. Sobre cada um dos meus irmãos aqui em pé. Nós oramos assim, Senhor Deus, e assim, muito envergonhado, mas também com muita fé de que o Senhor pode fazer alguma coisa nova, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmão.